Sabe aquele momento em que você percebe que passou a vida inteira construindo algo para alguém que simplesmente não tá nem aí para você? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tô aqui sentado, com meus 62 anos, olhando para trás e vendo o quanto fui trouxa. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada do jeito certo. Meu nome é Roberto, e eu tenho um filho chamado Lucas. Ou melhor, eu tinha um filho. Não que ele tenha morrido, não. Pior. Ele simplesmente desapareceu da minha vida depois que conseguiu tudo o que queria. E olha, eu não tô falando de um garoto qualquer, não. Tô falando do meu único filho, o menino que eu criei sozinho depois que a mãe dele nos abandonou quando ele tinha só 5 anos. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou a desmoronar de vez. Eu estava sentado na varanda da minha casa, aquela mesma varanda onde passei tantas noites esperando ele voltar da escola, da faculdade, das festas. Só que dessa vez eu não estava esperando nada. Fazia 3 anos que ele tinha se formado em engenharia, 3 anos desde que conseguiu aquele emprego numa empresa grande, e sabe quantas vezes ele veio me visitar? 0. Nenhuma vez. 3 anos. 1095 dias sem ver meu filho. Sem um abraço, sem um café junto, sem nada. E não é porque ele morava longe, não. A casa dele ficava a 40 minutos da minha. 40 minutos que, aparentemente, eram uma distância intransponível para ele. Deixa eu te contar como começou toda essa história. Lucas sempre foi um menino inteligente, aquele tipo de criança que aprende rápido, que tira notas boas sem precisar estudar muito. Quando a mãe dele foi embora com um vendedor de carros que conheceu numa festa, eu fiquei completamente perdido. Não tinha a menor ideia de como criar um filho sozinho. Eu trabalhava como mecânico, tinha minhas mãos sempre sujas de graxa, chegava em casa exausto todo dia. Mas eu nunca mesmo, deixei faltar nada para aquele menino. Lembro que quando ele tinha uns 7 anos, veio com aqueles olhinhos brilhando me perguntar se eu podia comprar uma enciclopédia que estavam vendendo na escola. Era cara pra caramba, ia custar quase 2 meses do meu salário. Mas eu olhei para aquela carinha esperançosa e não tive coragem de dizer não. Trabalhei em 3 oficinas diferentes naquele mês, fazia hora extra até tarde da noite, mas comprei aquela maldita enciclopédia. E sabe o que ele fez? Leu cada volume, decorou cada página. Aquilo me encheu de orgulho. O tempo foi passando e Lucas foi crescendo. Ele sempre foi meio reservado, não era de demonstrar muito afeto. Eu achava que era coisa da idade, sabe? Adolescente é assim mesmo, meio na dele. Mas eu sempre tentei ser presente. Nunca perdi uma reunião da escola, mesmo quando tinha que largar o serviço no meio e perder o dia de trabalho. Ia em todas as apresentações dele, mesmo quando era só para ficar lá sentado vendo os outros meninos se apresentarem porque ele era tímido demais para subir no palco. Quando ele fez 15 anos, tive uma conversa séria com ele. Sentei do lado dele no sofá e falei: "Filho, seu pai aqui nunca estudou direito, tá vendo? Parei na 8ª série porque precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Mas você não vai ser como eu. Você vai estudar, vai ter uma profissão de verdade, vai ser alguém na vida." Ele olhou para mim e deu aquele sorriso pequeno dele, mas não disse nada. Eu interpretei aquilo como gratidão, sabe? Como reconhecimento. Que idiota eu fui. O ensino médio foi tranquilo. Lucas continuava tirando notas boas, quase não dava trabalho. Só que foi nessa época que comecei a perceber algumas coisas estranhas. Ele nunca me apresentava para os amigos dele. Quando perguntava sobre a vida dele, as respostas eram sempre curtas, evasivas. Como foi a escola hoje? Normal. Fez alguma coisa legal? Não. Era sempre assim. Mas eu relevava, né? Pensava que era só fase. Adolescente é complicado mesmo, não gosta de conversar com os pais. Eu continuava trabalhando igual um condenado, juntando cada centavo que sobrava. Porque já nessa época eu sabia, faculdade é cara. E eu ia fazer de tudo para que meu filho tivesse a melhor educação possível. Quando Lucas tinha 16 anos, comecei a trabalhar aos sábados também.
A oficina onde eu trabalhava ofereceu esse turno extra e eu aceitei na hora. Meu corpo já não era mais o mesmo, minhas costas doíam, meus joelhos reclamavam cada vez que eu me abaixava para mexer num carro. Mas eu pensava no futuro do meu filho e aquilo me dava força para continuar. Foi nessa época também que abri uma poupança em nome dele. Todo mês, assim que recebia, eu separava uma parte e depositava naquela conta. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. A ideia era que quando ele se formasse, teria um dinheiro guardado para começar a vida dele. Para comprar um carro, mobiliar um apartamento, sei lá. Só queria que ele começasse a vida adulta com algum conforto. O terceiro ano do ensino médio chegou e com ele veio a pressão do vestibular. Lucas queria fazer engenharia. Eu até brinquei com ele. Engenheiro, é? Vai construir pontes, vai? Ele riu e disse que queria trabalhar com projetos, com inovação. Eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas ficava feliz em ver meu filho sonhando grande. Mas aí veio a bomba. A universidade que ele queria era particular e caríssima. Quando ele me mostrou o valor da mensalidade, eu quase caí para trás. Era mais do que eu ganhava num mês inteiro de trabalho. Fiquei em silêncio por um tempo, fazendo contas mentais. Como eu ia conseguir pagar aquilo? Lucas percebeu minha preocupação. Pela primeira vez em muito tempo, vi ele realmente ansioso, preocupado com alguma coisa. Pai, eu posso tentar conseguir uma bolsa, ele disse. Ou posso trabalhar e estudar à noite. Mas eu balancei a cabeça. Não. Meu filho não ia trabalhar para pagar faculdade. Ele ia se dedicar aos estudos e pronto. Vendi meu carro. Era um carro velho, mas era meu, sabe? Era a única coisa de valor que eu tinha além da casa. Mas precisava daquele dinheiro para dar entrada na faculdade dele. Passei a ir pro trabalho de ônibus, acordando 2 horas mais cedo todos os dias. Mas estava tudo bem. Era pelo meu filho. Consegui um empréstimo no banco também. Usei a casa como garantia. Meu irmão, o Henrique, achou que eu estava ficando maluco. Roberto, você está colocando sua casa em risco por causa de faculdade particular? O menino pode fazer uma pública, ué. Mas eu não quis nem ouvir. Lucas merecia o melhor, e eu ia dar o melhor para ele. Os 5 anos de faculdade foram os mais difíceis da minha vida. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, às vezes até mais tarde. Peguei serviços extras, consertava carro de vizinho, de amigo, de conhecido. Qualquer coisa para conseguir pagar aquela mensalidade que não parava de subir. E Lucas? Lucas vivia no mundo dele. Faculdade, trabalhos, festas com os amigos. Eu mal via ele em casa. Quando via, ele estava sempre com pressa, sempre tinha que sair para algum lugar. Pai, não posso conversar agora, tenho um trabalho importante para entregar. Pai, vou sair com os colegas da faculdade, não me espera acordado. Era sempre assim. Teve uma vez, no 2º ano da faculdade dele, que eu passei tão mal que acabei internado. Problema no coração. Fiquei 3 dias no hospital. Sabe quem me visitou? Meu irmão Henrique, alguns amigos da oficina. Lucas apareceu uma vez, ficou meia hora, disse que tinha prova na semana seguinte e precisava estudar. Fiquei lá naquela cama de hospital, olhando pro teto, me perguntando se tinha feito alguma coisa errada na criação dele. Mas eu sempre arrumava uma desculpa na minha cabeça. Ele tá estressado com a faculdade. É muita pressão para um jovem. Quando ele se formar, vai ver o quanto eu fiz por ele e vai agradecer. Que idiota! Que grande idiota eu fui! No 3º ano de faculdade, Lucas começou a namorar uma menina. Nunca me apresentou ela. Descobri por acaso quando vi uma foto dele nas redes sociais. Quando perguntei sobre ela, ele foi super evasivo. É só uma menina que eu tô saindo, pai. Nada sério. Mas eu via que era sério sim. Via pelos jeitos dele, pelo tempo que passava no celular, pelos fins de semana que sumia. Comecei a me sentir cada vez mais sozinho. Minha casa, que já tinha sido pequena para 2,
Parecia enorme agora que eu quase não via mais meu filho. Eu chegava do trabalho cansado, esquentava alguma coisa para comer, sentava na frente da TV e ficava lá até dar sono. Fim de semana era a mesma coisa. Lucas tinha sempre algum compromisso, alguma coisa para fazer. Teve um domingo que marcou muito. Era Dia dos Pais. Eu acordei cedo, arrumei a casa toda, fiz um almoço caprichado. Tinha certeza que dessa vez Lucas ia ficar em casa, que a gente ia passar o dia juntos. Esperei. 14h ele apareceu, comeu rapidinho e falou que tinha combinado de encontrar os amigos. Pai, a gente comemora outro dia, tá? Eu só balancei a cabeça e vi ele sair. Comi sozinho aquele almoço todo. Sobrou tanta comida que fiquei comendo as sobras a semana inteira. 4º ano de faculdade. Lucas conseguiu um estágio numa empresa grande. Fiquei super orgulhoso. Meu filho estagiando numa empresa importante. Ele começou a ganhar o próprio dinheiro, não era muito, mas era dele. Pensei que talvez aquilo mudasse alguma coisa, que ele ficasse mais independente, mais maduro. E ficou mesmo. Ficou tão independente que mal pisava em casa. Foi nessa época que ele começou a falar diferente. Usava palavras que eu não entendia, falava de coisas que não faziam sentido para mim. Quando eu perguntava alguma coisa sobre o trabalho dele, ele explicava rapidinho, com aquela cara de quem tá com pressa, como se estivesse conversando com uma criança que não consegue entender coisas complexas. Teve uma noite que eu não esqueço. Eu estava tentando arrumar a geladeira velha da cozinha, ela não estava gelando direito. Lucas passou pela cozinha, olhou para mim todo sujo de graxa e falou: Pai, você não para, né? Sempre com essas mãos sujas. Por que não chama alguém para consertar? Aquilo me doeu, mas engoli seco. Eu sei consertar, filho. Não preciso chamar ninguém. Ele só balançou a cabeça e foi pro quarto dele. 5º ano. O último ano. Eu estava exausto, financeiramente arrebentado, mas faltava só mais um ano. Mais 12 mensalidades e meu filho seria formado. Eu conseguia ver a luz no fim do túnel. Pensava que depois da formatura as coisas iam melhorar, que eu ia poder descansar um pouco, que finalmente ia ter meu filho de volta. Fiz uma projeção com o gerente do banco. Se eu continuasse pagando direitinho o empréstimo, em mais uns 10 anos eu terminava de pagar. 10 anos pareciam muito, mas eu ainda ia ter uns 72, 73 anos. Dava para trabalhar até lá e depois finalmente me aposentar tranquilo. A formatura foi num sábado à tarde. Eu trabalhei pela manhã, cheguei em casa correndo, tomei banho, vesti a melhor roupa que tinha. Era um terno velho que tinha comprado para um casamento anos atrás, estava até meio apertado, mas era o que tinha de mais apresentável. Cheguei no local da cerimônia todo orgulhoso, com o peito estufado. Meu filho ia se formar. Meu filho ia ser engenheiro. Sentei lá no meio daquele monte de gente. Pais bem vestidos, mães com roupas caras, famílias inteiras. Eu estava sozinho, mas não me importei. Quando chamaram o nome dele e Lucas subiu no palco para receber o diploma, meus olhos encheram de lágrimas. Tinha conseguido. Tinha dado pro meu filho aquilo que eu nunca tive. Bati palmas tão forte que minhas mãos ficaram vermelhas. Depois da cerimônia, fui encontrar ele. Tava cercado pelos amigos, todo mundo tirando foto, celebrando. Esperei um pouquinho, sem querer atrapalhar. Quando finalmente consegui chegar perto, dei um abraço nele e disse: Parabéns, filho. Você conseguiu. Tô tão orgulhoso. Ele sorriu, mas era aquele sorriso meio sem graça, sabe? Aquele sorriso de quem tá só cumprindo o protocolo. Valeu, pai. Foi só isso que ele disse. Perguntei se ele não queria ir jantar alguma coisa, comemorar. Mas ele disse que tinha combinado de sair com os amigos da turma. A gente se vê em casa, pai. Fiquei lá vendo ele ir embora com aquele grupo todo. Voltei para casa sozinho, de ônibus, ainda de terno, segurando o panfleto da formatura que tinham dado. Cheguei em casa, sentei no sofá e chorei. Chorei feito criança.
Não sei nem explicar direito porque estava chorando. Era um misto de orgulho, cansaço e uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Logo depois da formatura, Lucas começou a trabalhar de verdade na mesma empresa onde estagiava. Conseguiu um cargo bom, com um salário que era 3 vezes o que eu ganhava. Fiquei feliz por ele, óbvio. Mas uma parte de mim também ficou triste. Triste porque percebi que agora, sim, ele não precisava mais de mim. E quando alguém não precisa mais da gente, geralmente some. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos primeiros meses depois da formatura, Lucas ainda aparecia em casa de vez em quando. Vinha buscar alguma coisa que tinha deixado, ficava meia hora e ia embora. Mas depois até isso parou. Ele ligava, mandava mensagem às vezes, mas sempre correndo, sempre com pressa. Pai, tô sem tempo agora, a gente conversa depois. Só que esse depois nunca chegava. Eu continuava trabalhando, continuava pagando o empréstimo que tinha feito para pagar a faculdade dele. Meu corpo já não aguentava mais o ritmo que eu impunha. Minhas costas doíam tanto que tem dias que eu mal conseguia levantar da cama. Mas eu tinha que trabalhar. Tinha que pagar aquela dívida. Tentei me aproximar dele de várias formas. Ligava, mandava mensagem, perguntava como ele estava, se estava tudo bem no trabalho. As respostas eram sempre curtas, sempre apressadas. Tá tudo bem, pai. Trabalho tá corrido. Depois a gente conversa melhor. Comecei a perceber um padrão. Ele só me procurava quando precisava de alguma coisa. Teve uma vez que ele me ligou num domingo de manhã. Fiquei super feliz. Achei que ele ia me convidar para almoçar ou alguma coisa assim. Mas não. Ele só queria que eu assinasse uns documentos, alguma coisa relacionada a um benefício fiscal que ele estava tentando conseguir. Precisava do comprovante de que tinha estudado com bolsa ou alguma coisa assim, não entendi direito. Falei que ele não tinha estudado com bolsa, que eu tinha pagado tudo. Eu sei, pai, mas é só para efeito de declaração. Não gostei daquilo, parecia desonesto, mas assinei. Afinal, era meu filho pedindo. Os meses foram passando e virando anos. 1 ano sem vê-lo pessoalmente. 2 anos. 3 anos. Ele ligava de vez em quando, geralmente em datas especiais. Dia dos Pais, meu aniversário, Natal. Mas eram ligações protocolares, sabe? Aquelas ligações de 5 minutos para cumprir obrigação. Feliz aniversário, pai. Tudo bem? Ótimo. Olha, eu tô meio corrido aqui, mas só queria te dar um abraço. A gente se fala mais tarde, tá? Beijão. E eu ali, segurando o telefone depois que ele desligava, sentindo um vazio enorme. Comecei a perceber que tinha perdido meu filho. Não para uma doença, não para um acidente. Tinha perdido ele para a indiferença, para a ingratidão, para a distância que ele mesmo criou. Minha saúde começou a piorar. Desenvolvi diabetes por causa do estresse e da alimentação ruim. Eu não sabia cozinhar direito para mim mesmo. Vivia comendo besteira, coisa congelada, coisa de padaria. Comecei a tomar uns 4 remédios diferentes por dia. O médico disse que eu precisava diminuir o ritmo de trabalho, que eu estava me matando. Mas como diminuir? Tinha aquela dívida enorme para pagar. Foi num desses retornos ao médico que eu comecei a pensar diferente sobre tudo. O médico tinha acabado de me dizer que eu precisava cuidar melhor de mim, que se continuasse naquele ritmo não ia durar muito. Saí do consultório meio abalado e fui caminhar um pouco antes de pegar o ônibus. Passei em frente a um banco e me lembrei, a poupança do Lucas. Aquela poupança que eu tinha aberto quando ele tinha 16 anos. Durante toda a faculdade dele, mesmo quebrando para pagar a mensalidade, mesmo devendo no banco, eu nunca parei de depositar naquela poupança. Nem que fosse pouco, mas todo mês tinha um valor entrando ali. Eu nem sabia quanto tinha acumulado, fazia tempo que não olhava o saldo. Entrei no banco só por curiosidade mesmo. Pedi para verificar o saldo. A moça digitou lá no computador e falou o valor. Quase caí para trás. Tinha quase R$200 mil naquela conta. 200 mil que eu tinha juntado,
centavo por centavo, durante todos aqueles anos. Saí do banco meio atordoado. Fiquei pensando, aquele dinheiro era para ele começar a vida. Mas ele já tinha começado a vida faz tempo. Já tinha emprego bom, já ganhava bem, já tinha se esquecido de mim. E eu ali, me matando de trabalhar para pagar uma dívida que fiz por causa dele, enquanto ele vivia a vida dele sem olhar para trás. Voltei para casa com aquilo martelando na cabeça. Durante semanas fiquei pensando nisso. Será que eu tinha direito de mexer naquele dinheiro? Mas ao mesmo tempo, eu que tinha colocado cada centavo ali. Eu que tinha trabalhado feito um condenado para juntar aquilo. Decidi fazer uma última tentativa. Liguei pro Lucas e disse que precisava conversar com ele pessoalmente, que era importante. Ele disse que estava muito ocupado, que tinha um projeto grande no trabalho. Insisti. Disse que era realmente importante, que não ia tomar muito tempo dele. Ele suspirou, claramente contrariado, mas concordou em vir no domingo seguinte. Passei a semana toda preparando tudo. Limpei a casa inteira. Cozinhei aquela comida que ele gostava quando era criança. Fiz um frango assado com batatas, fiz aquele arroz carreteiro que ele adorava, até fiz um pudim de sobremesa. Estava tudo perfeito. Arrumei a mesa, coloquei uma toalha bonita que eu nem lembrava que tinha. Domingo chegou. 12:00, 1h, 2h. Nada do Lucas. Liguei para ele e caiu na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. 15h, finalmente ele respondeu: pai, desculpa. Esqueci completamente. Surgiu uma coisa de última hora aqui e não vou conseguir ir aí não. A gente marca outro dia. Fiquei olhando para aquela mensagem sem acreditar. Ele tinha esquecido. Simplesmente tinha esquecido. Olhei para aquela mesa toda arrumada, para aquela comida toda. Senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva. Era decepção, era tristeza, era cansaço. Era tudo junto. Desliguei o fogão onde estava mantendo a comida aquecida, sentei na mesa e comi sozinho. Cada garfada parecia pesar 1 tonelada. Foi naquele momento, sentado naquela mesa, comendo sozinho aquela comida que tinha preparado com tanto carinho, que eu tomei uma decisão. Não ia mais ser idiota. Não ia mais me matar trabalhando por alguém que não estava nem aí para mim. Não ia mais sacrificar minha saúde, minha vida, meu bem-estar por alguém que tinha me esquecido completamente. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, antes de ir pro trabalho, passei no banco. Transferi todo o dinheiro da poupança do Lucas para minha conta. R$200.000. Era meu dinheiro. Eu que tinha suado para juntar. E agora ia usar para mim. A primeira coisa que fiz foi pagar aquela maldita dívida do banco. A dívida que eu tinha feito para pagar a faculdade dele. Liberou a minha casa, tirou aquele peso das minhas costas. Depois disso, marquei uma consulta com o médico e disse que queria fazer todos os exames que precisasse, todos os tratamentos necessários. Não ia mais economizar na minha saúde. Comprei remédios bons, comecei a fazer fisioterapia para as minhas costas. Contratei uma nutricionista que me ensinou a cozinhar coisas saudáveis e gostosas. Pela primeira vez em anos, comecei a me sentir melhor fisicamente. Conversei com meu chefe na oficina e disse que não ia mais trabalhar aos sábados. Precisava de tempo para mim, para cuidar de mim. Ele entendeu, até falou que já estava na hora. Com o dinheiro que sobrou depois de pagar a dívida e os gastos médicos, ainda tinha uma quantia boa. Decidi que ia usar aquilo para viver melhor. Reformei minha casa. Troquei aquela geladeira velha que vivia quebrando, comprei um sofá novo, pintei as paredes. Fazia anos que a casa não via uma reforma. Comprei um carro usado, nada muito caro, mas era meu. Não ia mais depender de ônibus, de ter que acordar 2 horas mais cedo. E sabe o que era o mais engraçado? Lucas não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Ele não acessava aquela poupança, provavelmente nem lembrava que existia. Continuou sumido, continuou com aquelas ligações protocolares de vez em quando. Passei uns 2 meses curtindo minha nova vida. Tava me sentindo bem, descansado,
saudável. Até comecei a sair um pouco, coisa que não fazia anos. Fiz amizade com os caras no bairro, a gente se reunia para jogar dominó aos sábados, tomar uma cerveja. Tava vivendo, de verdade. Até que um dia, numa terça-feira de noite, meu telefone tocou. Era Lucas. Fazia uns 3 meses que eu não tinha notícias dele. Atendi meio ressabiado. Oi, pai. Tudo bem? A voz dele estava estranha, meio tensa. Tudo, filho. E você? Então, pai, eu preciso falar uma coisa com você. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa ruim? Fala, filho. É que eu tô querendo comprar um apartamento. Um apartamento maior, mais perto do trabalho. E eu lembrei que você tinha aberto aquela poupança para mim quando eu era mais novo. Será que dá para você transferir o dinheiro para minha conta? Vai me ajudar na entrada do apartamento. Fiquei em silêncio. Tantos anos sem aparecer, sem dar notícia, e agora ligava por causa de dinheiro. Pai? Tá me ouvindo? Tô sim, filho. E então? Consegue transferir até o fim da semana? É que o pessoal da imobiliária tá pedindo para dar a entrada logo. Respirei fundo. Filho, aquela poupança não existe mais. Silêncio do outro lado da linha. Como assim não existe mais? Você fechou a conta. Não, eu usei o dinheiro. Usou? Como assim usou? Aquele dinheiro era meu. E foi ali que a minha raiva veio à tona. Seu? Seu como, Lucas? Você pôs algum centavo naquela conta? Não, né? Fui eu que durante anos, todo santo mês, tirava do que eu precisava para viver e colocava naquela poupança. Pra você. Pensando em você. E sabe quando foi a última vez que você pensou em mim? Quando foi a última vez que você apareceu aqui? Faz 3 anos, Lucas. 3 anos. Pai, eu tô ocupado. Você sabe que meu trabalho é muito puxado. Ocupado demais para visitar seu pai? Ocupado demais para pelo menos ligar para saber se tô vivo? Mas para pedir dinheiro você não tá ocupado, né? Para isso você arruma tempo. Ele ficou em silêncio. Continuei. Usei o dinheiro para pagar a dívida que fiz para pagar seus 5 anos de faculdade. Aquela dívida que estava me matando, que me obrigava a trabalhar feito um condenado mesmo com a saúde toda arrebentada. Paguei ela toda. E o que sobrou eu usei para cuidar de mim, coisa que você nunca se importou em fazer. Pai, você não tinha direito de usar aquele dinheiro. Era meu. Era seu porque eu coloquei lá. Mas sabe de uma coisa? Eu cansei, Lucas. Cansei de ser o idiota que dá tudo e não recebe nada em troca. Eu paguei sua faculdade inteira. Você sabia disso? 350 mil reais. Fiz empréstimo, vendi meu carro, me afundei em dívidas. E você? Nunca nem disse obrigado direito. Eu sempre fui grato, pai. Grato? Que tipo de gratidão é essa que não aparece nem para tomar um café com o pai? Que tipo de gratidão é essa que esquece o almoço que o pai preparou? Que tipo de gratidão é essa que só liga quando quer alguma coisa? Lucas começou a gaguejar. Pai, eu tenho meus motivos. Meu trabalho é muito exigente. Exigente demais para você gastar 40 minutos vindo aqui? Porque é isso que você mora daqui, Lucas. 40 minutos de carro. 40 minutos que aparentemente são uma distância absurda para você. Olha, pai, eu não vou ficar discutindo isso agora. Você usou um dinheiro que era meu e isso não tá certo. Vou ter que pensar no que fazer. Fazer o quê, Lucas? Me processar? Vai em frente. Eu tenho todos os comprovantes de que fui eu que depositei cada centavo naquela conta. Tem meu nome, meu CPF em cada transação. Aquele dinheiro era meu, não seu. Você tá sendo injusto, pai. Aquilo foi a gota d'água. Eu tô sendo injusto? Eu? Depois de tudo que eu fiz por você?
Depois de ter me sacrificado a vida inteira para te dar o melhor, e você nunca, nunca mesmo, demonstrou a mínima consideração por mim. Sabe o que é injusto, Lucas? Injusto é ter um filho que desaparece da sua vida assim que consegue o que quer. Desliguei o telefone na cara dele. Fiquei tremendo de raiva, de nervosismo. Mas ao mesmo tempo, senti um alívio. Tinha falado tudo aquilo que estava entalado há anos. Tinha colocado para fora. Achei que depois daquela conversa Lucas ia sumir de vez. E realmente, ele não deu mais notícias. Até que uns 15 dias depois, numa sexta-noite, tocaram a campainha. Fui atender e me dei de cara com ele. Pela primeira vez em 3 anos, meu filho estava na minha frente. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras. Oi, pai. Posso entrar? Dei passagem e ele entrou. Ficamos ali parados na sala, meio sem saber o que fazer. Quer sentar? Ele balançou a cabeça que sim e sentou no sofá novo. Olhou em volta, notando as mudanças na casa. Você reformou. Reformei. Com o dinheiro que sobrou da poupança. Ele abaixou a cabeça. Fiquei esperando, sem dizer nada. Finalmente ele falou: pai, eu vim aqui para conversar direito. Para tentar explicar algumas coisas. Tô ouvindo. Eu sei que fui um filho horrível. Eu sei que não te dei a atenção que você merecia. E eu não tenho desculpa para isso. A verdade é que eu sempre tive vergonha. Aquilo me pegou de surpresa. Vergonha de quê? Vergonha de você. Das suas mãos sujas de graxa, do jeito que você falava, da casa simples, do carro velho. Quando eu comecei a faculdade, eu via os meus colegas com seus pais executivos, com suas mães elegantes, e tinha vergonha de te apresentar. Tinha vergonha de que eles soubessem que meu pai era um mecânico. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Vergonha! Meu filho tinha vergonha de mim. Continua, foi tudo que consegui dizer, com a voz meio embargada. Quanto mais eu progredia na faculdade, mais eu me afastava de você. Era como se eu quisesse apagar de onde eu vim. Eu queria ser um engenheiro bem-sucedido, e na minha cabeça distorcida, ter um pai mecânico não combinava com isso. Eu sei que é ridículo, eu sei que é errado. Mas é a verdade. E agora? Mudou de ideia? Ou veio aqui só porque ainda tá com raiva por causa da poupança? Ele balançou a cabeça. Não. Eu vim porque aconteceu uma coisa no trabalho que me fez pensar. Ele contou que tinha um colega de trabalho mais velho, um cara lá dos 50 e poucos anos. Esse cara era vice-presidente da empresa, super bem-sucedido, respeitado por todo mundo. Um dia Lucas ouviu esse cara falando no telefone e percebeu que ele estava falando com o pai dele. E o jeito que ele falava, com tanto carinho, com tanto respeito, fez Lucas pensar. Depois eu fiquei sabendo que o pai desse cara era um porteiro aposentado. E ele fala do pai dele com tanto orgulho, sabe? Conta histórias sobre como o pai criou ele e os irmãos sozinho depois que a mãe morreu. E eu fiquei pensando, por que eu sinto vergonha do meu pai, se o meu pai fez exatamente a mesma coisa? Se sacrificou para me dar uma vida melhor. Fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Ele continuou, aí eu comecei a pensar em tudo que você fez por mim. E quanto mais eu pensava, pior eu me sentia. Porque eu percebi que você deu tudo por mim e eu não dei nada em troca. Nem atenção. Nem consideração. Nada. E a poupança? Você ainda tá bravo por causa disso? Ele deu uma risada triste. Eu fiquei bravo no começo, sim. Mas depois eu parei para pensar. Você tinha todo o direito de usar aquele dinheiro. Você que colocou lá. E mais importante, você usou para pagar uma dívida que fez por minha causa. Uma dívida que eu nunca nem perguntei se você tinha, se você estava conseguindo pagar. Eu simplesmente aceitei tudo que você me deu como se fosse minha obrigação receber. Meus olhos começaram a encher de lágrimas. Filho, eu não fiz as coisas esperando nada em troca. Eu fiz porque sou seu pai. Porque te amo.
Sempre amei. E eu sempre achei que amor de pai era só isso: dar coisas, pagar contas, garantir o futuro. Mas amor não é só isso, né? Amor também é presença, é atenção, é cuidado. E disso eu não te dei nada. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele falou: pai, eu sei que não tem como voltar atrás e consertar esses 3 anos. Mas, será que dá pra gente tentar de novo? Será que você me daria mais uma chance? Olhei para ele, pro meu filho que estava ali na minha frente, finalmente me encarando de verdade depois de tanto tempo. Não é sobre dar chances, Lucas. É sobre você realmente mudar. Sobre você realmente querer estar presente. Porque eu não aguento mais sofrer por causa de promessas vazias. Eu juro pra você que vou mudar. Pode cobrar de mim. Se eu começar a me afastar de novo, me liga, me cobra, me xinga. Mas não desiste de mim. Ele estava chorando agora, e ver meu filho chorando sempre foi a minha fraqueza. Filho, vem cá. Abri meus braços e ele veio. Abraçamos um ao outro e ficamos ali, chorando juntos. Quantos anos fazia que não abraçava meu filho daquele jeito? Nem lembrava mais. Depois que nos acalmamos, ficamos conversando por horas. Ele me contou sobre o trabalho dele, sobre a namorada que tinha virado noiva há alguns meses, uma informação que eu nem sabia. Me contou sobre os planos dele pro futuro, sobre as dificuldades que enfrentava. E pela primeira vez, ele me ouviu também. Ouviu sobre como tinha sido difícil para mim criar ele sozinho, sobre os sacrifícios que fiz, sobre como me sentia sozinho nos últimos anos. Pai, sobre o apartamento, esquece. Eu vou continuar morando onde tô. Não é urgente. E mesmo que fosse, eu não teria direito de pedir aquele dinheiro para você. Você trabalhou por ele, você merece usá-lo. Não, filho. Olha, o apartamento é importante para você, principalmente se você vai casar. Que tal a gente fazer um acordo? Propus para ele o seguinte: ele vinha me visitar pelo menos uma vez por semana. Não precisava ficar muito tempo, nem fazer nada especial. Podia ser só para tomar um café, para assistir um jogo na TV, para ajudar em alguma coisa aqui em casa. E em troca, eu ajudaria com parte do dinheiro da entrada do apartamento. Não todo, porque ele precisava ter também responsabilidade nisso. Mas uma parte. Ele olhou para mim com os olhos arregalados. Pai, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Mas só se você cumprir sua parte do acordo. Nada de sumir de novo. Ele balançou a cabeça com força. Eu prometo, pai. Eu juro. Selamos aquele acordo ali mesmo. E sabe o que foi mais interessante? Ele não foi embora naquela noite. Ficou para jantar. Pedi uma pizza, coisa simples, e ficamos conversando até tarde. Quando ele finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Mas ele estava sorrindo de verdade, não aquele sorriso protocolar de antes. Nos dias seguintes, fiquei meio ressabiado, esperando para ver se ele ia realmente cumprir o combinado ou se tinha sido só da boca para fora. Mas no sábado seguinte, lá pelo meio da tarde, ele apareceu. Trouxe uns lanches e ficamos conversando na varanda. Não ficou muito tempo, tinha que encontrar a noiva, mas apareceu. E isso já era alguma coisa. Na semana seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez ajudou a arrumar uma torneira que estava pingando. A gente trabalhou junto, eu ensinando ele a consertar. Sujou a mão de graxa, riu quando percebeu que não conseguia limpar direito. Agora você entende porque minhas mãos viviam sujas, brinquei. Ele riu, mas era uma risada meio sem graça. Pai, me desculpa. Desculpa mesmo por ter tido vergonha disso. Vergonha de você. Tá tudo bem, filho. O importante é que você entendeu o erro. Não tá tudo bem, não. Mas eu vou passar o resto da vida compensando isso, tá? As semanas foram passando e virando meses. E Lucas cumpriu a promessa dele. Não era toda semana que conseguia, às vezes tinha viagem de trabalho ou algum compromisso inevitável.
Mas ele sempre avisava antes, sempre remarcava. E quando vinha, ficava um tempo de qualidade. Não ficava no celular, não ficava de olho no relógio. Tava ali, presente. Conheci a noiva dele, a Juliana. Uma menina simpática, educada. Na primeira vez que veio aqui em casa, fiquei super nervoso, achando que ela ia me julgar pela casa simples, pela vida simples. Mas ela foi super legal. Até elogiou a comida que fiz, disse que Lucas tinha contado que eu cozinhava bem. O Lucas contou muito sobre você, ela disse. Contou que o Senhor criou ele sozinho, que fez de tudo para dar uma boa educação para ele. Eu admiro muito isso. Olhei pro Lucas e vi que ele estava meio emocionado. Depois que ela foi ao banheiro, ele falou, eu contei tudo para ela, pai. Sobre como fui um péssimo filho. Ela me deu uns puxões de orelha, disse que eu precisava consertar isso. Ela parece ser uma boa menina. É sim. E ela tá me ajudando a ser uma pessoa melhor. Com o passar do tempo, nossa relação foi se reconstruindo. Não era perfeita, óbvio. Tinha dias que ele estava estressado e falava mais seco. Tinha dias que eu cobrava demais e ele ficava irritado. Mas a gente conversava, resolvia, seguia em frente. Ajudei ele com a entrada do apartamento, como tinha prometido. Não foi muito, mas ajudou. Quando foram assinar o contrato, ele fez questão que eu fosse junto. Quero que você veja, pai. Quero que você faça parte disso. Fiquei orgulhoso. Um dia ele me surpreendeu. Era um sábado de manhã e ele apareceu aqui mais cedo que o normal. Pai, bora dar uma volta de carro. Pra onde? Você vai ver. Entramos no carro dele e fomos embora. Ele dirigiu por uns 20 minutos até parar na frente de uma loja grande. O que a gente tá fazendo aqui, filho? Você vai escolher um celular novo. Aquele seu tá caindo aos pedaços. Mas, filho, eu não preciso. Precisa sim. Como a gente vai fazer videochamada se seu celular não tem nem câmera direito? Saímos de lá com um celular novinho. No caminho de volta, ele falou, pai, eu tava pensando. Que tal você ir lá em casa um dia? Para conhecer o apartamento novo, pra gente fazer um almoço lá. Meu coração encheu de alegria. Claro, filho, eu adoraria. E fui mesmo. No domingo seguinte, fui lá. O apartamento era bonito, bem arrumado. Lucas cozinhou, acredita? Fez um macarrão. Não ficou perfeito, mas estava gostoso. Quem te ensinou a cozinhar? Vídeos da internet. Pensei, se meu pai consegue fazer aquelas comidas deliciosas, eu também consigo aprender alguma coisa. A Juliana estava lá também. Almoçamos os três juntos, conversando, rindo. Em um momento, fui ao banheiro e quando voltei, ouvi Lucas falando com ela. Ver ele aqui, sentado na nossa mesa, sabe? É uma sensação boa. Eu fui um idiota de ter deixado isso para tão tarde. O importante é que vocês estão aqui agora, ela respondeu. Fingi que não tinha ouvido nada e voltei para a mesa normalmente. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Meu filho tinha mudado de verdade. Alguns meses depois, Lucas me chamou para uma conversa séria. Pai, eu e a Juliana marcamos o casamento. Sério? Quando? Daqui a 6 meses. E eu queria te pedir uma coisa. Meu coração acelerou. Fala, filho. Você entraria comigo na igreja? Não tem mais ninguém que eu queira ao meu lado naquele momento além de você. Meus olhos encheram de lágrimas na hora. Filho, eu ficaria honrado. A gente se abraçou ali mesmo. Os meses até o casamento foram corridos. Lucas e Juliana me incluíam em tudo. Escolha do buffet, decoração, convites. Queriam minha opinião sobre tudo. Teve uma hora que até brinquei. Gente, eu não entendo nada disso. Mas a gente quer que você participe, pai, Lucas disse. Você é importante pra gente. O dia do casamento chegou.
Eu tava nervoso, arrumei meu terno novo, aquele que Lucas tinha insistido em comprar para mim. Pai, você vai entrar comigo na igreja. Tem que estar bem vestido. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. Fazia tanto tempo que não me via assim arrumado. A igreja estava linda, cheia de gente. Quando chegou a hora, Lucas me pegou pelo braço. Pronto, pai. Pronto, filho. Entramos juntos, caminhando devagar até o altar. Eu via as pessoas olhando, sorrindo. Meu irmão Henrique estava lá na frente, limpando os olhos. Mais tarde, ele me disse que nunca tinha me visto tão feliz. No altar, antes de Juliana entrar, Lucas se virou para mim e falou baixinho: Obrigado, pai. Por tudo. Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que você desistisse. Filho, pai nunca desiste de filho. Eu sei. E demorei demais para entender o valor disso. A cerimônia foi linda. Na festa, Lucas fez questão de me sentar na mesa principal, junto com ele e Juliana. No discurso dele, ele me mencionou. Falou sobre como eu tinha criado ele sozinho, sobre os sacrifícios que fiz, sobre como ele tinha sido um filho ingrato durante muito tempo, mas que tinha aprendido. E hoje, ele disse, com a voz embargada, eu posso dizer que tenho o melhor pai do mundo. E que vou passar o resto da vida tentando retribuir tudo o que ele fez por mim. Não teve um olho seco naquela hora. Eu chorei feito criança, sem nem tentar esconder. Meu irmão Henrique veio me abraçar, sussurrou no meu ouvido: Você conseguiu, mano. Seu filho voltou. E era verdade. Meu filho tinha voltado. Não o menino que eu criei, mas o homem que ele se tornou. Um homem que tinha errado, que tinha se perdido, mas que tinha encontrado o caminho de volta. Depois do casamento, nossa relação só melhorou. Lucas e Juliana vinham me visitar toda semana, às vezes mais. Eu ia na casa deles também. Viramos uma família de verdade. Quando Juliana engravidou, eles fizeram questão de me contar primeiro. Você vai ser avô, pai. Lucas disse, com aquele sorriso enorme no rosto. Avô, eu. É. E nosso filho vai ter o melhor avô do mundo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que você nunca desistiu de mim. E eu quero que nosso filho cresça conhecendo esse homem incrível que é você. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter sacado aquela poupança. Porque foi aquele ato, aquela decisão de finalmente pensar em mim, que desencadeou tudo. Foi ali que tracei a linha e disse: chega. E, ironicamente, foi exatamente isso que precisava acontecer para que meu filho acordasse. Se eu não tivesse feito aquilo, provavelmente continuaria na mesma situação, trabalhando feito um condenado, me matando por alguém que não estava nem aí, morrendo aos poucos de solidão e tristeza. Aquele dinheiro me salvou. Não porque me deu conforto material, que também foi importante, mas porque me deu a chance de me valorizar. E quando eu me valorizei, quando mostrei que não ia mais aceitar migalhas de atenção, foi aí que Lucas percebeu o que estava perdendo. Foi aí que ele entendeu que pai também é gente, que pai também merece ser cuidado, ser amado, ser respeitado. Hoje meu neto tem 2 anos. É a cara do Lucas quando era pequeno. E sabe o que é mais engraçado? Lucas é um pai presente, carinhoso, dedicado. Ele aprendeu. Aprendeu vendo tudo que eu fiz, mas também aprendeu com os próprios erros. Eu nunca vou fazer com meu filho o que fiz com você, pai, ele me disse uma vez. Nunca. E eu acredito nele. Porque eu vejo o jeito que ele olha para aquele menino, o jeito que ele dedica tempo, atenção. Ele trabalha muito, sim, mas sempre arruma tempo pro filho. Sempre tá presente. E me inclui em tudo também. Vô, vem cá brincar. O pequeno grita quando me vê. E eu vou, brinco, me divirto. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse tomado aquela decisão. Provavelmente estaria morto já. Não é dramático, não. É real. Eu tava me matando literalmente. Minha saúde estava péssima, meu psicológico pior ainda. Não ia durar muito mais não. Mas tomei aquela decisão. Escolhi viver.
Escolhi me valorizar. E paradoxalmente, foi exatamente isso que me trouxe meu filho de volta. Porque às vezes a gente precisa soltar para poder receber de volta. Precisa dizer não para ser valorizado. Precisa se colocar em primeiro lugar para que os outros entendam nosso valor. Hoje eu tenho saúde, tenho paz, tenho meu filho presente na minha vida, tenho um neto maravilhoso, tenho uma nora que me trata como se fosse seu próprio pai. Tenho uma vida. Uma vida de verdade, não aquela sobrevivência que eu levava antes. E tudo começou quando saquei aquela poupança. Quando decidi que tinha dado demais e recebido de menos. Quando decidi que merecia melhor. E realmente merecia. Você que está me ouvindo, seja lá qual for sua situação, lembra disso, você merece ser valorizado. Você merece receber de volta ao menos um pouco daquilo que dá. E se não está recebendo, talvez seja a hora de parar de dar. Talvez seja a hora de pensar em você. Porque no final das contas, a gente só pode cuidar dos outros se tiver cuidado de si mesmo primeiro. E foi exatamente isso que eu aprendi. Aprendi que amar não é se anular. Que ser pai não é se sacrificar até a morte. Que a gente pode, e deve, pensar em si mesmo também. Então sim, saquei a poupança do meu filho. Usei o dinheiro que eu tinha juntado para cuidar de mim. E foi a melhor decisão que tomei na vida. Porque me salvou. E, de quebra, salvou minha relação com meu filho também. Hoje, quando olho nos olhos do Lucas, vejo respeito, vejo amor, vejo gratidão de verdade. Não aquela gratidão vazia de antes, mas uma gratidão real, sentida. E isso não tem preço. Isso vale mais que qualquer poupança, qualquer dinheiro, qualquer coisa material. Valeu a pena cada lágrima, cada momento difícil, cada decisão dura que tomei. Porque no final, deu certo. E continua dando certo a cada dia. A cada visita do Lucas, a cada abraço do meu neto, a cada jantar em família. Deu certo. E se você está passando por algo parecido, se você tem um filho que te abandonou, que não te valoriza, que só aparece quando precisa, pensa no que eu te disse. Pensa em você. Cuida de você. Valoriza você. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E talvez, só talvez, quando você mostrar que merece respeito, você vai receber esse respeito. Foi o que aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Só depende de você ter coragem de tomar aquela decisão difícil. De traçar aquela linha e dizer, até aqui. Não vou mais aceitar menos do que mereço. Faz isso. Pensa em você. Cuida de você. Você merece.